Deus tem sido muito bom com as nossas vidas. Amém? Você crê nisso? Deus tem sido muito bom, gente. Com as nossas vidas, com a igreja, com tudo que temos ouvido da parte de Deus, tudo que tem acontecido no nosso meio. Deus tem sido fiel. E eu louvo a Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus pela sua perseverança. Eu louvo a Deus pela sua persistência. Porque muitas vezes, em meio a tanta coisa, o nosso coração, ele fica muitas vezes em dúvida de muita coisa. Mas se tem algo que eu aprendi ao longo do tempo, é que existem coisas que são certas, e existem coisas que parecem certas, e existem coisas que são erradas. Verdade ou não? Verdade. E a gente precisa de algo para nos trazer a clareza e a transparência do que é certo e do que é errado. E o pior é que muitas vezes a gente cai naquilo que é meio certo. E a gente precisa ter algo para nos dar um fundamento, para a gente aprender a fazer boa escolha. Semana passada eu falei sobre decisões, falei sobre fazer boas escolhas. E esse final de semana também foi muito especial aqui na igreja. Nós tivemos um retiro de jovens aí. Quem foi no retiro de jovens aí, gente? A galera, né? Que benção. Até teve uns jovens há mais tempo lá no retiro de jovens, né? Uma turma aí bem especial, corajosa, né? Mas tenho certeza que aonde nós nos colocamos a presença de Deus, onde a palavra de Deus está, não importa a sua idade. A gente vai ser sempre ministrado. A gente vai ser sempre edificado, porque a palavra de Deus, ela é atemporal. É para todos, né? Seja você jovem, seja você mais maduro ou mais idoso, a palavra de Deus, ela é para todos. E ela se renova a cada dia sobre as nossas vidas. A gente teve lá o quê? Umas 30 pessoas, pastor? Umas 30 pessoas aqui de distância, no retiro de jovens. Eu também passei por lá ontem, né? Fiz um tirão, né? Saí de manhã cedo, fomos para lá, voltamos. Logo após a vigília, 215 pessoas no retiro jovem, né? Desde que eu estou nos jovens, congregando na sede, não lembro de um retiro tão grande assim. Foi improvisado alojamento, né? Mas foi uma bênção. Foi uma bênção. A gente passou o dia ontem lá, então teve um trabalho muito especial que já há muito tempo já vinha sendo feito, desde a época que a gente estava na sede. Então foi um retiro muito grande, mas também a gente sabe que quando o povo de Deus se concentra para buscar o Senhor, para fazer a coisa certa, Deus, ele se manifesta. Assim como hoje aqui. Nós estamos aqui por causa do Senhor, amém? E Ele está no nosso meio. E é por isso que estamos aqui, para receber coisas que venham edificar a nossa vida. E segundo a graça de Deus, a palavra que Ele tem colocado no meu coração, quero compartilhar algo com você nessa noite. E queria falar, ou melhor, quero dar continuidade a um assunto muito importante que nós temos falado, que é sobre a pessoa do Espírito Santo. E que Ele já está dentro de você, amém? Porque se você crê e aceitou na sua vida e confessou que Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus, e que Ele é o seu único e suficiente Salvador, o seu espírito passa a ter vida. Você passou da morte para a vida, e o Espírito de Deus habita dentro de você. Só que há momentos da nossa vida que parece que nós precisamos ser um pouquinho mais cheios dele, sim ou não? Tem momentos da nossa vida que é desafiador, gente? Sim ou não? Sim. Tem momentos que a gente está triste? Tem momentos que a gente se frustra? Que a gente se magoa? E nesses momentos, esse amigo, que é o Espírito Santo, que é essa pessoa, ele é extremamente importante estar conosco. Quando você está triste, você fala para quem que está triste? Quando você está chateado? Quando você está bravo, quando você está magoado, para quem você reclama? A gente tem alguém, né? Mas o Espírito Santo é aquela pessoa especial.
que independente do que você falar, que independente de quem você falar, ele vai ouvir e vai dizer, pois é. Mas ele é tão especial que ele não vai dar continuidade no assunto. Sabe o que ele vai fazer? Vem cá, vou te abraçar. Tu não está precisando disso. Tu está precisando de amor. Tu está precisando de paz. Tu está precisando entender por que isso está acontecendo. E isso é brabo, sabe por quê? Porque a gente às vezes não quer entender, né? A gente só quer botar para fora. É ou não é? A gente só quer botar para fora. A gente não quer entender, a gente não quer ficar calmo com a situação às vezes. A gente só quer botar para fora. Mas o Espírito de Deus, ele é um grande cavalheiro. Vamos dar uma olhadinha na palavra que diz ali João capítulo 14, do verso 1 a seguir. E eu vou ler logo porque tem bastante texto aqui para mim ler. E vocês acho que já perceberam, né? Eu leio bastante aqui, né? Eu nunca leio um versículo só, eu leio 5, 10, enfim, vamos ler então. Jesus aqui no capítulo 14, ele lá vem falando, já desde o 13, ele vem falando, anunciando para os discípulos a respeito do que iria acontecer. Ele vem a Jerusalém na festa da Páscoa, e ele começa a dizer, ele tem o momento da ceia, e ele começa a dizer, olha, eu vou ir, chegou o meu tempo, eu vou ir para os céus, eu não vou mais estar convosco. E aí Pedro, naquele ímpeto, né? Quantos Pedros será que tem aqui, né? Pedro, naquele ímpeto, disse, não, Jesus, tu não pode morrer, eu morro por ti. E não é bem assim, Pedro, te acalma. Enfim, ele vem contando o que ia acontecer. E aí os discípulos provavelmente ficaram inquietos com aquela notícia de que Jesus iria morrer, de que Jesus não estaria mais com eles, aquela pessoa que trazia calma em meio à tempestade, aquela pessoa que trazia resposta no meio da dúvida, aquela pessoa que trazia cura no meio da enfermidade, aquela pessoa que trazia paz quando existia perturbação, iria embora. Ele iria embora. Imagine aquela pessoa que talvez para você era tão importante que foi embora. Aquela pessoa que você tinha que era tão preciosa e foi embora. E que quando você precisava, quando você talvez tinha um apoio, ela não está mais aqui. E Jesus estava indo embora. E aí ele fala, não se turbe o vosso, crede em Deus, crede também em... Eles passaram 3 anos praticamente com Jesus, andando para cima e para baixo, dormindo no relento, ou onde dava, comendo o que dava, andando em barcos, em meio de tempestades. Pedro até andou sobre as águas. Pedro e João tiveram a experiência de estar no monte com Jesus, e ainda dizerem para Jesus, Jesus, vamos ficar aqui. Eu faço uma tenda para ti, uma para Moisés. Vamos ficar aqui, aqui é bom, Jesus, ninguém mais sai daqui. Eles tiveram muitas experiências fantásticas com Cristo. Eles não queriam largar Cristo, porque era bom. Mas chegou o tempo, Jesus, se acalmem, mas creiam. E isso às vezes a gente precisa entender. Porque a gente às vezes passa por um momento e parece que a gente está nas nuvens, né? Quem já orou e parecia que estava flutuando aí? Já teve essa experiência? É bom? Não queria sair daquele momento, né? Aí passa e a gente fica assim, cadê? Por que não dá para continuar? Porque é bom. E por que é bom? Porque é a presença de Deus. Mas tudo tem um tempo. E o tempo de Jesus ir chegou. O tempo aquele que estava tudo tranquilo acabou. E aí veio um momento de tribulação. O que eu faço agora? Jesus é bem claro. Crede em Deus, crede também em... A gente precisa crer.
independente da situação, independente da circunstância, porque ele já tinha deixado o seu ensino, ele já tinha deixado o legado. E sabe qual que é o nosso problema, amado? A gente quer confiar nas pessoas. A gente quer manter a segurança de aquilo que a gente sempre teve para sempre. Mas não é assim. Seria bom se fosse assim. Até 30 dias atrás, eu estava tranquilo. Hoje fez 30 dias que eu estou aqui. Glória a Deus por isso. E eu não imaginaria que eu estaria aqui. E nem vocês. Mas agora é o que tem. Glória a Deus. E isso é interessante porque a vida da gente muda do dia para a noite. E às vezes a gente não espera, às vezes a gente não escolhe, às vezes a gente simplesmente precisa aceitar. Crede em Deus, crede também em mim. Eu não saio do verso 1. E eu tenho bastante para ler. Vamos para o 2 então. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Então disse-lhe Tomé, logo quem? Né? Tomé. Por que logo Tomé, pastor? Porque ele era o rei que tinha que ver para crer. Ele era o rei. Ele era o cara. E eu só creio se eu vejo. E ele vem e diz, Senhor, mas como assim? A gente não sabe para onde tu vai. Como saber o caminho? Jesus estava falando de coisas futuras. Jesus estava falando de coisas que eles ainda não tinham entendimento. E aí Jesus fala, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai a Deus se não for através de Jesus. E só existe o caminho. Um caminho. Não tem dois, não tem se e não tem talvez. Só existe um. E esse caminho é Jesus. Vamos repetir? E esse caminho é Jesus. Ele é o caminho, ele é a única verdade. Jesus é a verdade. Não existe paralelo, não existe meia-verdade. O nosso fundamento tem que ser Cristo. E o que a gente mais vê hoje? A relatividade da verdade. Ah, não é bem assim, é relativo. Não, mas não é bem por aí. Como não? É só para quem não crê. É só para quem não acredita na palavra. É só para quem duvida da palavra. É só para quem quer o quê? Fazer a sua própria vontade, amado. Quando a gente quer fazer a vontade da nossa carne, quando a gente quer fazer aquilo que nós queremos fazer, a gente vai relativizar as outras coisas. Mesmo que aquilo seja concreto, mesmo aquilo que seja verdadeiro, é o que a gente mais tem visto hoje, principalmente na política. Relativizando tudo. Não, porque agora não tem problema, tem mais 70 tipos de gêneros. Eu conheço só 2. E Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Fora disso, a palavra não fala nada diferente. Mas já inventaram 70. Não sei de onde. Isso não é relativizando a palavra? E Jesus, ele é a verdade. E Jesus estava desde o princípio com Deus. O Espírito estava desde o princípio com Deus. Se nós olharmos Gênesis, ele diz, façamos o homem. Façamos quem? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não tem meio. Não. É homem e mulher. Então, a relativização hoje do que é o caminho, do que é a verdade, não, isso não é vida. Ai, tá louco ser crente.
Quem crê em Deus é crente, acabou. Não está louco ir na igreja. Ai, não, mas não é bem assim. Para que isso? Sim, desde os meus 17 anos. E está aqui a minha mãe de testemunha hoje. E que no começo ela brigava comigo, né, mãe? Não tem problema, está tudo certo, ela está aqui hoje agora. E eu louvo a Deus por isso, porque tudo ao seu tempo. Eu fui o primeiro, entre aspas, naquele tempo, né? A ovelha negra da família, né? O primeiro a ser crente da família. Porque eu venho de uma cultura de família católica. E assim era, e assim tinha que ser. Quem já passou por isso? Então não estou sozinho. Assim tinha que ser. Mas a gente foi aprendendo, a gente foi conhecendo o caminho, a gente foi conhecendo a verdade, e aí passamos a desfrutar de uma nova vida não, né? De uma vida nova. Amém? Foi boa essa, né? Glória a Deus. Vamos continuar. Pode passar o versículo. Se vós me tivesses conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso então nos basta. Então me mostra o Pai. Me apresenta o Pai. E aí vamos parar com essa discussão. Acabou por aqui a dúvida. Olha o que Jesus fala. Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tem conhecido? Há tanto tempo tu vem na igreja, há tanto tempo tu lê a palavra e tu ainda está com dúvida? Tu ainda não sabe quem que é Deus? Tu ainda não sabe quem que eu sou? Tu ainda não sabe? Quem me vê, a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. E assim às vezes é a nossa vida, gente. A gente está vendo as coisas e a gente não está entendendo. A gente está vendo a palavra, mas a gente parece que não quer crer. A gente está ouvindo a palavra, a gente está vindo na igreja, a gente está participando dos ministérios. A gente está vendo a transformação que às vezes vai acontecendo, os testemunhos que vão acontecendo, e tu olha para a tua vida assim, mas por que isso não acontece na minha vida? Por que parece que na minha vida isso não acontece? Por quê? Porque não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? A gente não vai crendo, amado. E quando a gente não dá crédito para o Senhor, não dá crédito para a palavra de Deus, não dá crédito para os mandamentos, não aplica na nossa vida, não gera resultado. E aí a gente não consegue ver Deus nas coisas. A gente não consegue ver Deus agindo na nossa vida, porque parece que só acontece no vizinho. A grama do vizinho sempre é mais verde. A gente não consegue ser grato pela vida que tem. A gente não consegue olhar para a nossa própria vida e ver o que na minha vida não está de acordo com a verdade, não está de acordo com o caminho de Cristo. E por isso eu não estou desfrutando dessa vida que é dele. Mas eu creio, pastor, mas tu faz? Mas eu creio em Deus, pastor, mas tu pratica a palavra? Mas eu creio, pastor, mas e tu tem tempo de oração? Mas eu creio. Amado, que crer é esse? Porque sabia que até o diabo crê em Deus? É brabo, né? E a gente precisa passar a ver isso e entender isso. Porque se não for assim, a nossa vida vai ficar à beira do caminho. Olha o que diz lá, Mateus 13, a partir do verso 3. Depois a gente volta aqui. E de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho.
e vindo as aves a comeram. O que é esse beira do caminho? A pessoa que ouve a palavra, mas o diabo vem e logo rouba aquilo da pessoa. Não chegou a descer o coração. E tudo que não desce o nosso coração, não dá saída para a vida. E a Bíblia diz que aonde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Se a palavra de Deus ela não desce ao teu coração, e ela não cria raiz, ela não vai dar fruto. E aí você vai ver, você vem à igreja, você vê todo mundo sendo abençoado, você vê a igreja, parece, nossa, que alegria os irmãos, e tu tá triste. Aí tu vê os outros dando fruto, os outros crescendo na vida profissional, os outros crescendo na vida ministerial, e você parece que sempre na mesma. No meio profissional, onde eu trabalho, eu sempre falo para os meus clientes, com os empresários que eu trabalho, se a tua empresa não cresce, ela já está morrendo. Eu sempre falo isso. Por quê? Porque uma empresa que ela não olha para frente com um objetivo, ela se acomoda e o mercado engole ela. E a mesma coisa é com a nossa vida. Se a gente não deixa que a palavra de Deus entre no nosso coração para frutificar e dar saídas para a vida, para a gente cumprir o propósito que Deus colocou através da capacidade, o dom e o talento que nós recebemos, o que vai acontecer? Nós começamos a entristecer. A gente começa a se frustrar, porque eu busco coisas, mas parece que nada acontece na minha vida. E eu começo a ficar triste, caio em estado muitas vezes de depressão, eu começo a ver problema em tudo, eu começo a ver defeito nos outros, eu começo a criticar todas as coisas, e aí parece que todo mundo é bom e só eu aqui não estou bom. Só é a minha vida que não presta. Só que daí a gente inverte o papel. A gente começa a achar defeito. E aí parece que está todo mundo errado e eu é que estou certo. Isso se chama inversão de valor. Quando eu não consigo cumprir os princípios da palavra de Deus, eu começo a inverter valores. E esses valores invertidos fazem que a minha vida comece a ser corrompida. E eu passo a não ter os resultados que eu gostaria. E a gente tem que tomar cuidado com isso. E depois o que ele diz? Esse é a beira do caminho. E tem aquele também que é o 5. A outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou. Muitas vezes a gente ouve a palavra, e ela vem, a gente se alegra, porque ela veio e eu assim, nossa, eu nunca tinha visto desse jeito. Só que a gente vai para casa, a gente volta para a nossa vida, e aquilo é, pois é, mas eu tenho que mudar isso. Mas a minha rotina é essa. Puxa, mas os meus amigos, o que eles vão pensar? O que os meus pais vão dizer? E lá no meu trabalho agora eu tenho que fazer aquilo e eu vi que isso é errado, e agora? Ela desceu ao coração, ela veio ao coração, porém, não tinha muita profundidade. E aí, queimou. E a próxima? E a outra caiu aonde? No meio dos espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Aqui caiu nos espinhos, é a pessoa que tem muito prazer no pecado. Ela entende, ela experimentou a presença do Espírito Santo na vida dela. Ela viu realmente, a palavra foi coerente, mas ela tem muito desejo ainda, tem muita fortaleza de pecado.
ela tem muito hábito destrutivo. A carne dela está entranhada, a ponto de que, mesmo querendo fazer o bem, ela não consegue fazer. Ela continua praticando o pecado. E porque ela dá muito ouvidos para as coisas de fora, o que acontece? Ela não consegue frutificar. Ela não consegue permanecer firme na palavra. E ela até tenta, mas ela não consegue. Mas também tem aquela que é a terra que dá um bom fruto. Que dá a 100, que dá a 60 e dá a 30 por 1. Essa pessoa é a pessoa que ouve, que recebe, que crê e que não está nem aí. Não está nem aí para o que vão dizer. Porque a vida dela era tudo o que ela precisava para mudar. Se eu tivesse aqui R$1 milhão e desse para você hoje, mudaria a sua vida? Sim ou não? Mudaria? Por quanto tempo? Porque tem coisa que o dinheiro não vai mudar na sua vida. E às vezes a gente passa a vida inteira correndo atrás do dinheiro. Dinheiro, ele satisfaz algumas necessidades. É bom? É. Dinheiro não é ruim. Mas quando nós colocamos ele acima das coisas que são principais, ele é terrível. O dinheiro é o maior inimigo de Deus. Sabia? A Bíblia fala que ninguém pode servir a 2 senhores. Ou você vai servir a um e desagradar o outro. Ou você vai servir as riquezas, que a Bíblia chama de Mamon, o Deus do dinheiro. O maior inimigo de Deus é o dinheiro. E a gente se esforça tanto por ele, corre tanto por causa dele, e que a gente nunca consegue quase ele. E a gente vai deixando tudo de lado. Filhos, cônjuge, família, Deus, amigos, igreja. Eu custei a entender isso. E quanto mais eu corria atrás dele, menos eu tinha. E eu passei a entender que eu me tornando uma pessoa melhor, eu poderia ter condições de ter coisas melhores. O problema é que quando a gente só quer ter coisas, a gente não se torna a pessoa que tem possibilidade de ter as coisas. E a gente vira exclusivamente um materialista. E aí o que acontece? A palavra de Deus nunca é suficiente. E aí ela nunca vai cair num solo que é boa terra. Porque eu estou preocupado com as coisas que os outros vão pensar a meu respeito. Com o carro que eu tenho, com a casa que eu tenho, a roupa que eu visto. Eu estou preocupado demais com isso. E aí, a minha questão da minha vida é agradar os outros. E como Deus fica nessa história? É bom ter carro legal? É. É bom ter casa boa? É. É bom andar bem vestido? É. Mas isso não é o principal. Jesus ele fala: buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e todas as demais coisas vos serão. Ele fala que ele cuida dos pássaros. Nem Salomão se vestiu tão belo quanto os lírios do campo, ele fala. Eu que sou teu pai, não vou cuidar de vocês? Eu nem sei, mas não está no escopo. Talvez é porque a gente está tão preocupado hoje com o materialismo que a gente não tem, e menos com Deus. Você não vai ser feliz enquanto você querer buscar felicidade. Mas você vai ser feliz enquanto você querer tornar as outras pessoas felizes. Tudo é uma semeadura. O que eu plantar, eu vou colher. Quer ter um casamento feliz? Faça a esposa feliz. Faça o teu marido feliz. Porque aí ela vai e ele vai ficar grato porque tudo aquilo que você tem feito por ele. É diferente o pensamento, né? O que a gente está acostumado? É pensar no quê?
Não, mas é eu e eu. Vamos voltar lá para João. A gente parou, acho, no verso, João 14, no verso 10. Vocês me ajudam no horário aí? Porque eu estou sem relógio, lá também não está funcionando. Oi? 8:12. 8:12? Já? Mas eu estou no primeiro texto. Jesus. Amém. É o 11 agora, por favor. A gente leu 10. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Olha que incrível isso, gente. E outras maiores fará, porque eu vou para o Pai. Olha, quem crê em mim vai fazer obras maiores que eu faço. Eu já vi testemunhos fantásticos, gente, de homens que creram em Deus e fizeram coisas que a Bíblia não relata. Coisas que a Bíblia nós nunca lemos, mas já aconteceu nos nossos tempos. Por quê? Porque está escrito aqui. Em verdade eu vos digo, que aquele que crê em mim fará também as que eu faço, e outras maiores fará. A gente está acostumado a ver Jesus fazendo coisas maravilhosas, sim ou não? Jesus curando, Jesus ressuscitando, Jesus curando cego, leproso, Jesus fazendo coisas incríveis. Quem aqui já teve desejo de também realizar coisas assim, já? Eu várias, né? Já contei umas histórias minhas aí para vocês, né? Dos expulsar demônio, né? Já contei para vocês. Quantas vezes eu já orei, Deus, deixa eu fazer isso, Deus, deixa eu fazer aquilo. Contei para vocês, foi na semana passada, né? Que eu queria orar muito por cura. E aí comecei a orar e começaram a morrer, né? Eu disse, irmão, o que está acontecendo, né? Oração da morte. Eu digo, o que é isso, Jesus, né? Mas a gente vê que Deus coloca algumas coisas no nosso coração, não porque a gente quer aparecer, mas é porque a gente tem desejo de fazer obras como Ele fez e ainda maiores. Então não se omita daquilo que Deus tem colocado no seu coração. Não se esconda do chamado que Deus tem colocado no teu coração, mas deixa sair para fora. Deixa ser usado por Deus. Deixa ser trabalhado por Ele. E deixa eu te falar, quando você permitir isso, e quando você quiser isso, vai dar rebuliço. Você pode orar e alguém pode morrer. Não, fica tranquilo. Mas o que eu quero dizer é que você vai começar a ver coisas. Você vai começar a ter experiências que vocês nunca tiveram na vida. E é Deus trabalhando na sua vida e através da sua vida. E é o que Ele quer, amado. Mas para isso, eu volto lá no verso 1 que ele disse, crede em Deus e crede também em mim. O problema hoje é que a gente não está crendo mais nas coisas de Deus. O problema hoje é que a gente não está crendo mais na palavra de Deus. O problema hoje é que a gente está acostumado com a cultura de ir num culto, no outro culto, buscando alívio. O problema hoje é que a gente não quer andar sob a palavra. O que diz o Salmo 119, 105? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. O que tem sido a lâmpada para os teus pés hoje? Qual tem sido a luz para os teus caminhos hoje? Aonde você tem buscado, em que fonte você tem se abastecido para trazer direção para as coisas da sua vida? Aonde? O problema é que a gente não vai na fonte. O problema é que a gente não bebe mais na água limpa. O problema é que a gente hoje é uma geração micro-ondas, que é tudo rápido. Fast food. Rápido. Eu quero para ontem, eu não consigo esperar, eu estou com pressa. Logo, Deus, logo, Deus, logo, Deus.
A gente quer as coisas para ontem. Olha a vida de Moisés. Moisés foi colocado pela família porque no tempo do Egito o faraó mandou matar todas as crianças, porque estava se multiplicando muito o povo de o povo de Israel. E o faraó mandou matar todos. E aí pegaram então Moisés, uma criança pequenina, e colocaram num cesto. Miriam, a irmã dele, botou aquele cesto no rio. A filha de faraó pega, você sabe a história, acha a criança, pega para ela e toma ela como um filho. Moisés cresce na cultura do Egito, aprende tudo sobre o Egito, aprende sobre guerra, aprende sobre como viver no Egito, a cultura, a fala, tudo. E aí então um dia Moisés se rebela contra o Egito, mata o egípcio e foge. Foge para onde? Para o deserto. E ele aprende a viver no deserto, encontra Jetro e casa com a filha de Jetro e fica 40 anos no deserto. E um dia ele está nas montanhas cuidando da ovelha, ele vê uma sarça que era um matinho, e olha, mas pegando fogo e não pegava fogo, que negócio é esse? E ele chega perto e Deus fala com ele: Moisés, tira as sandálias, porque tu estás pisando no lugar santo. Não chegue na presença de Deus de qualquer jeito. Deus não vai falar contigo se você chegar na presença dele de qualquer jeito. Deus não vai ouvir a tua oração se você não estiver purificado para falar com ele. E aí está o motivo pelo qual muitas vezes a tua oração não é ouvida. Aí está o motivo pelo qual muitas vezes a tua oração não é respondida. Porque o seu coração não está limpo diante do Senhor. Isaías fala sobre isso. Os meus ouvidos não estão surdos para te ouvir, nem os meus olhos cegos para te ver, mas os teus pecados, as tuas iniquidades fazem separação entre mim e você. E aí Deus fala para ele: tira as sandálias, porque era uma coisa imunda. E ele tirou as sandálias e Deus então começa a falar com Moisés. E diz tudo o que ele deveria fazer. E Moisés começa: eu não posso, eu não quero, eu não. Quantas vezes você disse eu não? Hã? Eu não sei, pastor. Eu não quero, pastor. Eu não posso, pastor. Eu não consigo. Amado, arranca isso da tua boca, pelo amor de Deus, porque você, crente, as tuas palavras têm peso de oração. Se você dizer eu não, você não. Eu não consigo, você não consegue. Eu não posso, você não pode. É você que está declarando sobre a sua vida. Isso se chama profecia autorrealizadora. Você está realizando sobre a sua vida aquilo que a sua boca profetiza. Cuidado. E aí Moisés começou: mas eu sou gago, eu não sei falar direito, e agora? E Deus: rapaz, te acalma. Pega essa vara aí no chão. E ele pegou, virou cobra. Bota a tua mão aqui no peito, botou a mão, virou lepa. Bota de novo. Sarou. E Deus foi provando para ele que ele era o Deus Todo-Poderoso. E aí então, e ele teimando ainda. Já mandei vir o teu irmão, ele é mais eloquente que você. Fala melhor. Mas Deus escolheu Moisés. Deus chamou Arão, mas Deus escolheu você para estar aqui. Não adianta dizer não. Ele vai atrás de você aonde você estiver. Ele pode até chamar alguém para te ajudar, ou para ir atrás de você. Mas não interessa. Você foi escolhido. E não tem. Pode fugir, pode se esconder, pode fazer o que você for. Não interessa. Deus te chamou. E aí então, Moisés é enviado, as pragas acontecem, o povo é retirado do deserto, do Egito, e é levado para o deserto. E ali começam os grandes milagres, obras e maravilhas que a gente vê na Bíblia. Você crê nisso, amado? Sabe que esse Deus que fez tudo isso lá é diferente hoje?
E como é que está a sua vida? Sabe o que aconteceu com aqueles milhões de pessoas? Conta-se que em torno de 5 milhões saiu do Egito. Quantos milhões? Sabe quantos dos 5 milhões viram a terra prometida? Vocês sabem? Conhece a história? Tem 2 nomes só. Josué e Caleb. 5 milhões! E só 2 viram a terra prometida. Por quê? Porque eles não creram. Porque eles não confiaram. Porque eles duvidaram. Porque quando Deus diz assim, agora eu quero que vocês vejam o que eu vou dar para vocês. Já pensou se Deus mostra para você o teu futuro? Já pensou? Como é que você ficaria? Talvez uns iam correr para o outro lado. E uns iam correr para abraçar, é meu. Deus mostrou o futuro para 12. 10 disseram assim, eu não quero. Deus o livre, tem gigante, tem fruta gigante. Não, a gente não consegue, eu não posso, eu não consigo, para mim não. Esses 10 levaram 5 milhões à morte no deserto, para não desfrutar do que Deus tinha prometido. 2 levaram toda uma outra geração, porque eles creram. Talvez é por isso que Deus não mostra mais para a gente o que Ele quer para o nosso futuro. Por isso que Ele quer que nós cremos dia a dia. Quando Deus chamou Gideão, Ele não mostrou que Ele ia lutar contra 100 mil homens, somente com 300. E nem precisou lutar, só pegaram um jarro e quebraram e gritaram. Mas se Deus mostra esse quadro para ele, ele não sai da caverna. Ele não sai do buraco que ele estava. Eu não, Deus, como é que eu vou fazer isso? Porque não é pela força do braço do homem, é pela fé em Deus, amado. Se fosse por mim, eu não estava aqui. Se fosse por mim, eu não tenho o que dar para vocês. E a oração, toda vez que antes eu subir esse púlpito, eu oro a Deus. Deus, que eu não fale o que eu quero. Que eu não fale o que eu tenho, porque eu não tenho. Mas que o Senhor fale através de mim. Que o Senhor use a tua palavra para falar para o teu povo. Porque nós não somos capazes. Mas o Senhor em nós, Ele nos capacita. Por isso que nós precisamos crer no Senhor. Por isso que a palavra dEle precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. E se nós não cuidarmos, se nós não dermos para o reino de Deus o primeiro lugar na nossa vida, queridos, a gente não vai a lugar nenhum. A gente sempre vai até um ponto e a gente volta. A gente sempre vai até um lugar e daqui a pouco parece que nunca é suficiente. Parece que nunca é o bastante. Parece que eu nunca estou feliz. Parece que eu nunca me alegro. E a vida a gente fica ficando assim, ó, em altos e baixos o tempo todo. E a gente precisa entender que Deus, Ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Olha o que diz lá João 14:15. Se me amais, guardareis os meus. Amar a Deus. Amar é mandamento, amados. Quando nós entendemos que amar é um mandamento, nós passamos a sentir amor. O problema é que a gente inverte. Eu quero sentir amor para daí fazer o que eu tenho que fazer. E não é. É o contrário. Olha o que diz lá, 1 Coríntios 13:11. Compartilhei esse texto e que gravou muito no meu coração na vigília que nós tivemos na sexta-feira. Quem estava na vigília na sexta-feira aí? Estava benção, gente? Que benção. Então você aí está convidado para a próxima. Quando, pastor? Na sexta-feira que antecede a ceia no próximo mês. Ou melhor, no final desse mês. Amém?
vamos ter vigília todo mês. E foi muito especial. Teve até uns bolos aí, né? Viu? Tem confraternização, tem comida, tem oração, tem um monte de coisa, né? Então tá curioso? Não, quem veio não conta, tá? O pessoal fica curioso e vem na próxima, tá bom? Olha o que disse assim: quando eu era menino, 1 Coríntios 13 fala do amor. É o poema do amor. Explica o que é o amor. Mas esse texto aqui, dentro de todo o contexto do amor, me chamou muita atenção e diz: quando eu era menino, eu falava como menino. Eu sentia como menino. E também pensava como menino. O menino, ele tem responsabilidade? Uma criança tem responsabilidade, gente? O que a criança quer fazer? Quer brincar, né? Quer se divertir, quer comer só o que gosta, né? Não tem compromisso. Criança quer isso. Mas ele diz ali: quando eu cheguei a ser homem, como é que é ser homem? Tem que pagar boleto, né? Tem que pagar boleto, tem que pagar gasolina, né? Tem que trabalhar, tem hora para chegar, tem hora para sair, tem um monte de responsabilidade, sim ou não? Quando chega a ser homem, dá para continuar sendo menino? Mas tem gente que continua. Ou pelo menos quer. Ou pelo menos em parte quer continuar. E olha que a palavra diz: quando eu cheguei a ser homem, eu fiz o quê? Eu desisti das coisas próprias de... E você desistiu? Porque a palavra está falando de amor aqui. E o amor por entendimento, o amor por mandamento. Quando eu entendo que amor é praticar obras, é abrir mão de coisas de menino, é desistir de coisas de infância, é desistir de um amor infantil, paixonite, beijonite, né? Todas aquelas nite, né? Do amor, daquela paixão, aquela loucura que faz coisas... Eu desisti agora das coisas próprias de menino, porque eu cheguei a ser homem, pessoa madura, pessoa responsável, que não penso mais somente em mim, mas penso também nas coisas próprias do outro. Mas pensar no outro também é pensar com responsabilidade. Por quê? Porque às vezes eu penso no outro, querendo fazer o que eu quero, omitindo, mentindo, escondendo, fazendo coisa que não devo. E o amor, ele vai ser sentido, o amor, ele vai se tornar um sentimento na nossa vida verdadeiro, quando eu entendo que a minha parte, no momento que eu desisti das coisas meninos, e passo a viver um amor como homem, e no homem em sentido homem e mulher, os dois, amém? Porque não é só homem, a mulher também tem o seu papel de amar com responsabilidade. Deus, ele entregou para cada um de nós, seja homem e mulher, 2 gêneros. Uma responsabilidade. Homem, amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja, dando a vida por elas. Mulheres, estejam submissas, sujeitas, sejam auxiliadoras, andem junto com a missão do teu marido, abençoando, sendo uma mulher que edifica a sua casa. Amém? Isso é entendimento. Isso é deixar das coisas de meninos. Talvez você pode dizer assim: mas eu não concordo. Tá bom. Não está concordando, não é comigo, é com a... E é disso que a gente está falando. Se você não concorda com a palavra, como que está a sua vida? Agora experimente concordar com ela e comece a fazer para ver como vai ficar. Porque fazendo o contrário já sabe. E tem uma máxima que diz aí no mundo que é: ninguém vai ter um resultado diferente fazendo as mesmas. Já pensou fazer diferente? Já pensou em testar algo novo? Mas da palavra. Não o que tu quer. Da verdade. Não o que os outros dizem. Porque esse é um grande problema nosso hoje. A gente às vezes dá mais ouvidos para o amigo, para o vizinho, para o parceiro,
o cara do churrasco do domingo do que para... Porque eu não quero me indispor. Já viram isso? Eu não vou falar porque... fulano é assim mesmo. E tu também? Aí a gente quer se privar de não falar a verdade e está sendo conivente com o erro. Quer ver? Deixa eu falar uma coisa para você. O cara vai para assaltar o banco. 3 bonecos. 2 entram no banco e um fica no carro esperando. Os caras entram, roubam o banco, vão para o carro e vão embora. Aí eles vão e prendem. Quem é que vai preso? Quantos vão preso? Tá, mas não foi 2 que roubou? O que está no carro também vai. Por quê? Mas ele não entrou no banco. Mas ele era e você acha que para você não. Você vê os outros fazendo. Você vê os outros falando. Você está junto na roda. Você não. Está vendo como a gente se engana? Amado, nós somos chamados para a justiça, para amar, para sermos abençoadores, para falarmos a verdade e não se omitir. Está vendo porque muitas vezes a nossa vida não prospera? Por que as coisas não acontecem? Porque a gente se omite da verdade. E aí quando você fala a verdade, aí vem seu parente e diz assim, o quente, o pastorzinho. E daí, você está bem com Deus, deixa ele, é ele que vai se virar com Deus. Mas você não se omite da verdade. Você não se omite de fazer e falar o que Deus chamou para você fazer e falar. Porque Deus vai cobrar da sua mão aquilo que você não fez, não é do outro que não sabe. Deus cobra do que sabe e não faz, não do que não sabe e que faz. Vocês entenderam? Eu estou falando para crente. Estou falando para gente que crê no Senhor. E eu estou falando para que a sua vida vá bem. Amém? Eu sei que isso não é hiper espiritual, mas isso muda a tua vida. Isso te traz paz para o coração. Isso te deixa bem com Deus. Quem quer estar bem com Deus aí? Eu sei, por isso que vocês estão quase dormindo aí, né? Que o bicho... Eu sei. Amém? Que hora é? Então dá tempo. Dá tempo de mais um aqui, eu acho. Jesus, cara. Eu nem saí da primeira aqui. Vamos para a segunda, então. Coloca para nós ali Mateus 12, 33. Olha só. Vamos entender um pouquinho o que acontece quando a gente ouve a palavra, a gente entende a palavra e a gente não vive a palavra. Olha o que acontece. Ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Quem é a árvore aqui? Diga eu. Então, eu sou a árvore que pode ser boa, ou eu sou a árvore que pode ser má. E a minha árvore, que sou eu, pode dar um fruto bom ou um fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Porque pelo fruto se conhece a árvore. E aí Jesus vem bem leve, raça de víboras. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Se essa árvore é má, como vai falar coisa boa? Porque a boca fala do que o coração está. Não tem como ser diferente, amado. Não tem como você dar um fruto diferente do que você já é. Primeiro você tem que mudar a árvore. Primeiro você tem que mudar os preconceitos. Primeiro você tem que mudar o que está dentro do seu coração, dentro da sua mente, para depois você começar a dar um fruto diferente. Enquanto a minha árvore não for transformada,
enquanto a árvore não for curada, enquanto a árvore não for resgatada, ela vai continuar dando um fruto ruim. Meça o seu fruto pelas palavras que você fala. Meça o seu fruto pelas coisas que você diz. E é o que o Senhor está dizendo aqui. Como você pode falar coisas boas se o teu coração tem uma intenção errada? Como você pode falar do outro se o teu coração não está bom? Como? E isso, amados, é muito perigoso. Olha o que diz o 35. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Falei antes que aonde está o teu tesouro, aí está o teu. E olha que interessante, tudo aquilo que nós amamos, nós damos tempo, sim ou não? Agora eu vou perguntar para você, aonde você passa a maior parte do seu tempo? Fazendo o quê? Ah, eu trabalho, pastor. Como? E em casa? Como? Fazendo o quê? É brabo essa, né? Essa é brabo, gente, eu sei. Porque muitas vezes eu fiquei escorado no sofá. Só no sofá. Achando que eu estava certo. E a Dani lá, dele que dele. Lê, lê, lê. E ela brigava e eu... tudo certo. Quem já não passou por essa? Hã? Mas vem um tempo que isso tem um limite. Tem um limite. E aí? Aí começa a crise. Né? Começa a crise. Crise de um lado e o outro não entende. Porque eu estou fazendo o que eu quero. E o outro está fazendo o que não quer. Mas faz porque entende que precisa. Só que para um lado está bom e para o outro está ruim. A balança está igual? Não. Por que a crise vem, hein? Porque tem desequilíbrio. Porque não tem equilíbrio nas coisas. Como é que eu vou tirar um bom tesouro de uma coisa que não é boa? Como é que eu vou tirar um bom casamento se o meu comportamento é ruim? Como é que eu vou tirar desse bom relacionamento um filho? Ah, maravilhoso, não dá, porque o meu exemplo é ruim. Esse fruto não vai dar bom, porque o meu exemplo não é bom. Quantas pessoas aqui talvez falam para o filho assim, oi, oi capetinha. Ou coisas semelhantes. Quantos apelidos você dá para o seu filho, para a sua filha? Olhe o que você fala sobre eles. Olha, boca aberta, tapado, burro. É brabo, gente. O que a gente está semeando sobre os filhos, o que você declara pai e mãe é o que vai acontecer. Já parou para pensar? Quanto apelido a gente coloca nas pessoas, nos próprios filhos, nos parentes? A gente está amaldiçoando, gente. Como é que eu vou falar coisas boas se eu não sou bom? Olha o que diz Tiago 3, do 2 a seguir. Eu já vou encerrar porque não vai dar tudo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. É fato. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Capaz de refrear também todo o corpo. Olha que maravilha. E aqui já está um grande segredo. Um grande mistério. Quer controlar toda a sua vida? Cuida a língua. Cuida a língua. Todo tolo, quieto, parece sábio.
mas abre a boca. Então, vamos continuar. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Sim ou não? Sim. Observai igualmente os navios, que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Isso é sabedoria. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas, vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Agora pensa um pouquinho aí. Olha para tua família agora, busca lá na memória aquela enrascada que tu te enfiou um dia. Porque você abriu a boca. Porque você botou aquela mensagem no grupo do WhatsApp. Alguém botou e você não aguentou. Eu me segurei, pastor, mas aquele não deu. E aí, o bicho pegou. Por quê? A língua é pequenininha, mas mata com a tua vida. A tua família, os teus parentes. E aí, continua. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Olha que loucura. Você pode ir para o inferno por causa da tua língua. Amém? Não, né? Esse não amém, né? Misericórdia. Isso aí, misericórdia. E o que mais? Pois toda espécie de feras e aves e répteis e seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela nós bendizemos o Senhor Deus e Pai. Quem orou aqui hoje? Quem glorificou a Deus aqui? E quantas vezes hoje tu falou mal? Talvez não todos, né? Mas é o que está dizendo ali. Nós bendizemos a Deus, mas também com ela amaldiçoamos as pessoas, que são a nossa imagem, a imagem de Deus, né? Não a nossa imagem, mas feitos à semelhança de Deus, que são parecidos como nós, são nossos irmãos. E o que mais? De uma só boca procede bênção e também maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Não é bom. Não é bom. Olha para o irmão do teu lado aí e diz assim, não é bom que tu faça isso. Não é bom. Que Deus, Ele tenha de nós. Provérbios 18, 20 e 21. É ceia, tá? Fica tranquilo. Do fruto da boca o coração do que produzem os lábios também se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu. Tudo aquilo que nós fazemos, falamos, nós vamos prestar conta. E vamos colher disso também. Sejamos sábios, amados, para controlar as nossas palavras. Sejamos sábios para a gente não entrar em roda de discussão que não edifica a sua vida. Sejamos sábios para não entrar em discussão que a gente não vai levar a lugar nenhum. Ou dar ouvidos a coisas que a gente muitas vezes não entende ou não sabe, para que o nosso coração fique aflito. E aí você não tem a resposta das coisas, e aí você fica com a sua mente vagando, deixando que o inimigo muitas vezes fique semeando coisas que você não consegue entender. E aí vai distorcendo toda e qualquer verdade que você tinha no seu coração. Fique atento a essas coisas. A quem você presta o ouvido. Fique atento a essas coisas. A quem são os teus amigos.
eu não encho uma mão de amigos. Amigos. Pessoas que de fato podem ir na minha casa, pessoas que eu confio, até a vida dos meus filhos. Dificilmente eu encho uma mão. Por que isso? Porque hoje tem muitas pessoas que nos cercam, mas poucas pessoas que são leais. E lealdade é uma coisa que não é da noite para o dia. Não é da noite para o dia. Às vezes nós achamos que conhecemos as pessoas. Mas sabe quando de fato você vai conhecer alguém? Quando aconteceu o dia mal na sua vida. Quando surgiu um desafio na sua vida. Quando surgiu uma necessidade, algo que realmente você vai precisar. Aí você vai descobrir quem são os teus amigos. Amém? Mas sabe qual o maior amigo? Jesus. E Ele está todos os dias conosco. Ele está do teu lado, Ele está aqui e Ele te ama. E é por isso que o Senhor, Ele deseja que você tenha a sua vida transformada. Que você creia na sua palavra, que você obedeça os mandamentos do Senhor, que você creia independente da circunstância ou momento que você está vivendo, mas que você possa depender dEle de todas as coisas. E a palavra que eu recebi para vir para cá foi essa: dependa do Senhor. Eu nunca tinha vivido isso na minha vida. E hoje eu estou vendo o que é depender do Senhor. E sabe o que é maravilhoso? É que nem o povo no deserto. O maná caía todo dia. Vinha as codornas. Eles não sabiam de onde. Só sei que acordavam de manhã e estava lá. Estava lá. Estava lá. Mas ele só diz o seguinte, que a gente leu lá, João 15. Crede em mim, crede em Deus e crede também em... Se tem uma palavra que eu quero dar para você hoje é essa: creia no Senhor acima de todas as coisas. Guarde a sua língua. Cuide do seu coração. Quem você tem deixado chegar no teu coração. Cuidado. Essas pessoas estão te levando para onde? Ou querem te levar para onde? Cuidado. Se é para o Senhor ou não. Cuidado. Porque tem coisas que são verdade. Tem coisas que parecem verdade. E tem coisas que são mentira. E sabe como a gente sabe? O que é o quê? Conheça a palavra.